Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos aguardar aí alguns que vão chegando com a gente, para a gente bater um papo nessa manhã, em nome de Jesus. Nesse momento vou compartilhar o link e assim daqui a pouco daremos início ao nosso bate-papo dessa manhã de domingo, dia 19 de julho de 2020. Bom dia para você que está chegando com a gente, Deus abençoe em nome de Jesus. Estou compartilhando o link e daqui a pouco daremos início ao nosso bate-papo dessa manhã de domingo. E desde já que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar, nos dar entendimento para que possamos compartilhar acerca da palavra de Deus na direção do Espírito Santo com fidelidade à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Bom dia para você que está chegando aí já. Acabei de compartilhar os links. Até que o pessoal vai chegando aí. Quero dar os parabéns. Ontem, essa semana foi recheada, né, de parabéns, de aniversários aí. Então louvamos a Deus pela vida de cada um. E hoje é aniversário do irmão José Martins. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, fortalecendo ele. Ontem foi aniversário do John Carter. Louvado seja Deus também pela vida dele. É bênção demais poder estar na presença de Jesus. E desde já eu quero para a gente já dar andamento, orar e dar andamento em nome de Jesus. Bom dia para você que está nos acompanhando aí. Talvez que eu não consiga visualizar aqui, mas seja muito bem-vindo e que possamos juntos aí compartilhar da palavra de Deus, em nome de Jesus. Bom dia. Louvado seja Deus por mais um dia que o Senhor nos presenteou. E eu quero orar nessa manhã com você. Vai ficar gravado, depois nós iremos publicar no YouTube. E assim depois quem não pôde acompanhar, posteriormente irá acompanhar. Hoje o tema, na verdade nós temos tratado alguns temas avulsos e temos trazido aqui para esse bate-papo, para
buscarmos entender algumas questões que permeiam, né, a fé evangélica, a fé cristã. Eu já falei um pouco sobre a Mission Day, né, a missão de Deus, como encarar isso com relação à nossa atitude, ao nosso desempenho, o nosso comprometimento com missões, né, de que forma que nós nos comprometemos com isso. Então isso nós já conversamos sobre a Mission Day, né, a missão de Deus. A igreja que não faz missões, que não está engajada nas missões, podemos dizer que é uma igreja morta, porque não está cumprindo a principal, o seu principal chamado, né? O chamado da igreja, a priori, a sua primeira instância é cumprir a missão de Deus. Os campos estão brancos para a ceifa, então nós temos que ir em prol da colheita. A partir daí, dessa esfera, do escopo da colheita, né? de a visão de a igreja chamada para fora, aí nós vamos ramificar vários tipos de trabalhos, né? Aí casa de apoio, de recuperação, nesse sentido, auxílio com relação às cestas básicas, moradores de ruas e por aí vai, vários ministérios, mas a priori a missão de Deus ela não pode ser ofuscada por nada, ela tem que ser a prioridade da igreja. Outro tema que nós já trabalhamos, além da missão de Deus, foi sobre a generosidade, esse campo da generosidade, por causa da teologia da prosperidade que se tem pregado por aí, muitos pastores têm se afugentado desse assunto e não têm conversado claramente sobre a questão da generosidade, a importância da generosidade, porque a palavra de Deus ela é bem clara com relação ao nosso investimento no reino de maneira financeira mesmo. Isso é fato. Então, só que devido à teologia da prosperidade, muitos não entram nesse assunto com medo de chocar as pessoas. Mas não é chocar as pessoas precisam ser alertadas ao conhecimento bíblico, à palavra de Deus, e a palavra de Deus é clara com relação à generosidade. Nós especificamente trabalhamos com o princípio do dízimo e da oferta, né? E isso é o que nos ajuda a regular o nosso investimento no reino de Deus e a nossa contribuição regular, porque isso é que a Bíblia nos ensina, que devemos ter uma contribuição regular na casa do Senhor, haja vista, ela depende disso para o avanço do reino também, e isso é um privilégio para aqueles que o fazem, né? Então é só ler as Escrituras e você vai entender de muita naturalidade. E também a questão de ser abençoado com esse ministério, né? É interessante, as pessoas que sabem, que conhecem, que experimentam esse ministério da contribuição, de fato têm o privilégio de perceber o cuidado de Deus de maneira inexplicável. Realmente Deus faz grandes coisas, ao passo que você tem a fidelidade nesse aspecto, né? Nós falamos também sobre a questão do casamento, o casamento de instituição divina, foi Deus que instituiu o casamento, não é instituído por homens. E nesse sentido, hoje eu quero falar um pouco sobre esse tema, divórcio e recasamento, que aparentemente quando você olha parece algo de outro mundo, mas nós queremos discorrer aqui um bate-papo com leveza, com tranquilidade. É claro que não vamos exaurir todo o assunto aqui, mas nós vamos ter uma abrangência, uma forma de pensar de maneira clara e obviamente nas Escrituras. Então eu convido você a orar neste momento. Coloque seu coração diante do Senhor, vamos orar e pedir a direção de Deus, do Espírito Santo de Deus, nesse bate-papo dessa manhã, para a glória de Deus. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã, obrigado pela noite de descanso. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós de maneira tão especial. Queremos louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome nessa manhã, que Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo à Tua verdade, que é a Tua palavra, para que possamos cumprir a Tua missão, que é pregar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus neste mundo tão caótico, tão necessitado do amor divino, da libertação, da restauração, e que Teu Espírito Santo nessa manhã nos conduza, Pai, nos ensinando, nos mostrando a Tua verdade, para que possamos andar em novidade de vida, conhecendo e procurando conhecer cada dia mais o Senhor por meio da Sua palavra, por meio da comunhão do Espírito,
e que seja uma manhã de edificação para cada um de nós. Te louvo, Deus, por mais um ano de vida dos aniversariantes, tanto da semana passada como essa que se inicia. Que o Senhor venha abençoar cada um. Neste dia especial, irmão José Martins, que as bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescentam dores sejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre cada família aqui representada neste domingo. Seja um dia muito especial para todos nós, de dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Bom, queridos, quero ressaltar também a questão do nosso projeto da igreja Rumo ao Retorno. Nós estamos com boas perspectivas aí. Eu quero de antemão agradecer a contribuição de cada um que tem contribuído, que tem investido. Nós estamos aí de fato pintando a igreja do lado externo e estamos trabalhando então essa pintura, e temos aí o projeto também do ar-condicionado, como os irmãos têm acompanhado, e eu posso dizer que Deus tem preparado algo especial com relação ao ar-condicionado. Então peço que continue orando e contribuindo, e assim nós vamos avançar em nome de Jesus. Pois bem, vamos então ao nosso assunto de hoje, que é divórcio e recasamento. Eu acredito que existe mais, as pessoas repugnam conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, porque na verdade tem mais um alto preconceito na própria cabeça, na própria mente, no coração, do que propriamente dito de conversar e de encarar o texto bíblico de maneira natural. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte, que quando se fala nessa matéria de divórcio e recasamento, a palavra final não é do pastor, a palavra final é a palavra de Deus, sempre foi, para todos nós deve ser isso, né? Tem homens que pastores, líderes que acabam criando um pré-julgamento e um direcionamento para a vida das pessoas, assumindo a responsabilidade sobre a vida das pessoas, enquanto que nós sabemos e cremos que a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, não é? Então a palavra de Deus é a nossa régua de medir, tem um tamanho exato para nós, e ela é que deve balizar as nossas tomadas de decisões. É por isso que nós defendemos não o aconselhamento pastoral, mas o aconselhamento bíblico pastoral. Então há uma grande diferença em o aconselhamento pastoral e o aconselhamento bíblico. Por quê? Porque o aconselhamento pastoral ele pode se limitar apenas a experiências pessoais. Agora o aconselhamento bíblico não. Nós vamos para a nossa regra de fé e prática, e juntos nós precisamos então olhar para as Escrituras e ver qual é a orientação que ela nos dá, nos fornece, nos baliza para as nossas tomadas de decisões. Então, antes de criar um estigma no coração, uma barreira, tem pessoas que falam assim, o pastor não concorda com isso, o pastor não concorda com aquilo. É o que nós mais vemos por aí. A pessoa nem conversa com o pastor, nem dialoga, e aí já cria esse estigma, porque existe uma pressão, né, que já vem, acho que externa, de tudo que tem acontecido. Porque infelizmente nós hoje não podemos ignorar que nós vivemos em um contexto de sociedade hoje a nível global, né? Não é só no Brasil, mas nós vivemos um contexto hoje muito triste com relação ao casamento, porque o casamento, de uma forma geral, ela tem sido banalizado. Foi banalizado o conceito do casamento. Ou seja, nós chegamos aí hoje, acredito que mais de 50% dos casamentos, hoje terminam em divórcio, né? E aí o que acontece? Consequentemente, como nós temos um grande aumento no número de divórcio, consequentemente nós vamos ter um grande número também de acontecendo na nossa cultura, nosso tempo, né, que se chama hoje. E aí a que lidar com isso? Números, outros dados são o seguinte, que de 70% a 80% daqueles que entram em um novo relacionamento ou no novo casamento, né, no recasamento, 70% a 80% acabam em divórcio novamente.
Então isso são dados e pesquisas comprovados já, e nós temos aí por vários anos. Consequentemente aí a gente fica assustado, porque 50% dos casamentos que estão pela primeira vez eles se casaram, terminam em divórcio. E depois nós temos essa estatística muito elevada de 70% a 80% daqueles que recasam e terminam em divórcio. Então, como lidar com essas circunstâncias, com essa realidade que permeia a nossa sociedade, permeia o âmbito da igreja? Como lidar com isso? Primeira coisa, eu vejo que nós devemos ter uma franqueza com relação ao texto bíblico e também uma franqueza com as pessoas que já passaram pelo recasamento ou que ainda pensam em passar pelo recasamento e que já passaram pelo divórcio ou ainda estão pensando, quem sabe, até passar pelo divórcio. E baseado também na graça de Deus. Nós não podemos ser os juízes da vida das pessoas, mas a palavra de Deus tem que ser a nossa baliza, aquilo que vai balizar no nosso assunto, que vai balizar a nossa vida e pautar as nossas decisões. A palavra de Deus diz, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, pois bem, nós chegamos aqui entendendo que a verdade é que nos liberta, que nós devemos defender sempre o que a palavra de Deus diz, o que o Evangelho diz acerca disso. Então, pois bem, nós lembramos aqui, semana passada nós falamos sobre o casamento. A instituição divina. Casamento é uma instituição divina e nós sabemos que a palavra de Deus, nós já estudamos e olhamos, e Deus fala, Deus odeia o divórcio. Ou seja, o divórcio é uma agressão ao Evangelho. Isso é fato, nós sabemos disso e reconhecemos isso. A grande questão é que muitas pessoas no tempo que se chama hoje estão entrando no casamento com a mentalidade da cultura atual, que é, se der certo, tudo bem, se não der certo, a gente larga. Então, assim, a cultura atual tem pressionado as pessoas e levado as pessoas ao altar com esse entendimento. Quando que, na verdade, quando nós, que somos cristãos e que conhecemos o Evangelho, nós temos que entender que quando nós vamos ao altar, quando nós vamos nos apresentar diante de Deus para consumar, então, o casamento, e ali Gênesis 2,24, quando fala que o homem e a mulher, então, vai haver uma fusão, e ali vão se tornar os dois uma só carne. Essa fusão ela é muito além do que assinar um papel, né? É uma fusão que Deus determinou no âmbito espiritual. Então os dois agora se tornam uma só carne. E quando se diz lá, e agora até que a morte os separe, isso não é um jargão, mas é justamente devido a essa fusão espiritual que acontece, que agora os dois eles se fundem espiritualmente, se tornando uma só carne. Então está muito além da cultura e muito além do que assinar um papel. E é por isso que a palavra de Deus só vai dar margem para um outro, porque aí não é recasamento, dá para entender isso, ó, não é um recasamento, mas a pessoa depois de casada, ela só vai estar livre para um novo casamento a partir da ruptura que somente se dá com a morte de um dos cônjuges. Então, a partir da morte de um dos cônjuges, ali vai dar margem para um novo casamento. Caso contrário, vai ser o recasamento. E o recasamento, nós não temos a permissão bíblica, não temos isso. Mas acontece. Por isso nós temos que tratar isso de maneira consciente. Por quê? A pessoa que vai ter que decidir, né, o que ela vai fazer da sua vida, se ela vai decidir entrar em um novo relacionamento, sabendo que o recasamento na Bíblia realmente não existe, mas ela toma para si essa responsabilidade de acordo com esse conhecimento. Ela tem que ter o conhecimento bíblico e tem que saber que ela vai ter que tomar uma decisão para poder continuar servindo a Deus debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Se ela optou e decidiu pelo novo, né, pelo recasamento, ela tem que estar ciente com relação às prerrogativas, as demandas, quais são as implicações sobre tudo isto, sobre essa pressão que existe também, sobre 70%, 80% que não dá certo, acaba terminando em divórcio novamente. Então, assim, tem uma série de coisas que nós devemos lidar de maneira franca, né? O que Deus coloca na palavra de Deus Mateus 19,6, né? O que Deus ajuntou, não separe o homem.
Mas aí as pessoas vão olhar para aquele outro texto, mas Moisés deu carta de divórcio, e como lidar com isso, né? Nós temos algumas questões sobre as escolas da época que falavam sobre a autorização do divórcio. No Antigo Testamento, a prerrogativa ali, antes do casamento em si, havia um contrato pré-nupcial. E esse contrato pré-nupcial era previsto essa questão, se houvesse uma traição nesse sentido e fosse então quebrado esse contrato de casamento, então ali se dava a carta de divórcio. Mas mesmo que, mas tem outra questão em cima disso, mesmo que haja outra questão com relação a isso, não, porque teve o contrato pré-nupcial, e aí no casamento, no dia do casamento, que era uma grande festa, nós sabemos disso no contexto judaico, era uma grande festa, e tinha até a cabana que era preparada para os noivos, e ali, quando havia então a consumação da relação sexual entre o casal, ele vinha com a prova do lençol para mostrar que ela era virgem, né? Então, olha só como que era esse contrato. E diante disso, se fosse comprovado então o adultério naquele contexto, era dado então a carta de divórcio. Mas aí você olha para o Novo Testamento, porque aí as pessoas alegam o seguinte: então a parte ofendida pelo adultério, né, pela prostituição, porneia, que pode ser definida dessa forma, que a pessoa que traiu e causou a prostituição e ofendeu o seu próximo, vai falar assim: aí eu tenho a cláusula de exceção para o divórcio. Mas veja bem, Jesus ele amplia essa questão contra o divórcio, dizendo o seguinte: mas as pessoas se divorciam pela dureza do coração, né? O que ele está querendo dizer aqui? Porque ele fala o seguinte: no princípio não era assim. Ou seja, o que Moisés estabeleceu pela dureza do vosso coração, porque pela dureza do vosso coração você não perdoa. Mas aí, se você olhar, Jesus ele amplia e fala assim: porque no princípio não era assim. Por que ele fala do princípio? Porque ele fala de Gênesis 2:20, fusão que aconteceu, e essa fusão não permite então a separação nesse sentido, porque Deus odeia o divórcio, está em Malaquias, e porque é uma aliança que foi feita entre o homem e a mulher, independente da cultura, independente do contexto, foi antes ou depois, né, de conhecer a Cristo, antes ou depois de conhecer o Evangelho. A partir do momento que os dois tomam a decisão de se unirem no casamento, vocês assumem essa aliança diante de Deus. Então, por que acaba ocorrendo o divórcio? Acaba ocorrendo o divórcio pela dureza do coração, ou seja, a falta do perdão, né? A falta de restauração. Isso é o que o texto bíblico nos orienta e mostra para nós no contexto que Jesus está lidando ali, né? Você olha que nós devemos praticar o perdão, perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou. Mas é muito difícil, é complicado isso, como que eu vou conseguir? Meu coração foi atingido. Porque nós olhamos no âmbito, claro que do nosso coração, do ponto de vista, quando nós olhamos do homem para o homem, é sempre mais difícil, né? Mas quando nós olhamos que Cristo ele deixou o seu trono de glória e veio até nós de maneira tão graciosa e nos alcançou sem nós merecermos, né? Então veja bem, Cristo nos perdoou de todo o pecado, e ele teve que sofrer por isso em nosso lugar. Então, quando nós olhamos da prerrogativa de Deus, quando ele nos alcançou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo se sacrificou por nós, né? Sem nós termos merecimento algum. Então, quando nós falamos de perdão, nós temos que falar à luz de Cristo, à luz do que a palavra de Deus nos ensina, à luz quais são os princípios de Deus para as nossas vidas. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é o que a Bíblia nos orienta. Tanto é que Jesus fala: vocês se divorciam pela dureza do vosso coração. Não estou dizendo que é simples, que é fácil. A traição, seja em qualquer âmbito, ela é difícil, ela é complicada, mas nós temos que crer, como cristãos, que cremos que a palavra de Deus
é a nossa cura, que a palavra de Deus é que nos baliza, que nos norteia, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos dá capacidade, nós temos que crer, nós temos que puxar a corda sempre para o padrão elevado. E o padrão elevado é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E dentro dessa esfera de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, aí vem a servir a Deus cumprindo os seus mandamentos, cumprindo a sua palavra, com relação ao nosso próximo. E isso vai demandar de nós o caráter cristão, olhando para o nosso próximo com os olhos de perdão, de recomeço, de graça, de misericórdia. E quando as pessoas partem para esse campo, né, que é a palavra de Deus, de que desejar cumprir a palavra de Deus, olha, eu vou perdoar e vamos recomeçar. Recebe uma graça tão grande do nosso Deus, né? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E quando as pessoas se dispõem e falam, não, Deus, então eu quero clamar pela tua graça, pela tua misericórdia. Na verdade, não é um esquecimento do evento, não é um esquecimento da calamidade, não é um esquecimento da fatalidade. A ferida possivelmente vai estar aberta, mas com o tempo, com a graça de Deus, essa ferida vai sendo tratada e vai sendo curada de alguma forma. Não esquecida, a cicatriz fica, mas quando você olha para Cristo Jesus, olha para a palavra de Deus, isso cria uma dinâmica diferente para que você possa lidar com todo esse contexto, né, da palavra de Deus. O plano perfeito de Deus, quando se fala em matrimônio, é até que a morte o separe. Quando Deus preparou, instituiu o casamento, Gênesis 2:24, quando Deus instituiu o casamento, o plano perfeito de Deus é que esse casamento dure até que a morte o separe. É um casamento vitalício, né? Até que a morte o separe. Romanos capítulo 7 está escrito isso. E devemos levar isso em consideração com muita clareza. Porque veja bem, a gente olha para a cultura hoje mostra para nós em dados que 50% dos casamentos terminam em divórcio. Só que nós cristãos não podemos nos curvar à cultura, nós devemos nos curvar ao Evangelho. Por mais que tenha um aumento significativo na área do divórcio, qual que é a nossa responsabilidade como cristãos? É puxar a corda para onde? Para a cultura ou para o Evangelho? Obviamente que nós devemos puxar a corda para o Evangelho. E o plano perfeito de Deus, em Gênesis 2:24, que fica claro, é justamente até que a morte o separe. Aí vem outra questão, mas e se aconteceu então a ruptura, vamos dizer assim? Houve então o divórcio. E esse divórcio aconteceu por vários fatores, né? Nós temos a questão de agressão física, né? O marido violento, extremamente violento, tentou recuperar, não conseguiu, não teve como, totalmente violento, espancava a esposa, espancava filhos, e aí houve a ruptura, houve o divórcio. Como que eu vou lidar com isso? Como eu já disse, nas Escrituras a orientação é que não se case novamente. Essa é a orientação bíblica. Agora, vai caber a quem decidir isso? A pessoa tem que entender isso com maturidade espiritual. O ideal de Deus, nós estamos falando do ideal de Deus. O ideal de Deus é que a pessoa se mantenha só e viva pela graça de Deus. É interessante que assim, o ideal de Deus, aí você tem que ampliar a questão, né? Não só no recasamento, mas ampliar a questão, porque ele fala que vai se tornar adúltera porque comete adultério casando com a outra parte que foi abandonada. Mas se você ampliar a esfera aí, na verdade o padrão de decisão que nós temos todos os dias com relação a várias questões da nossa vida. Nós temos que lutar contra o pecado em várias áreas de nossas vidas. Temos que lutar contra o pecado na área sexual, por exemplo,
a prostituição, vídeos na internet, de várias coisas, a mentira. Então nós temos que manter um padrão elevado, trazer o padrão elevado para perto de nós. E nós fazemos as nossas escolhas, se nós vamos pecar ou não. E com relação ao novo casamento, a pessoa tem que decidir o que ela vai escolher a base da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é clara, ela orienta. Agora, eu disse o seguinte, que a grande questão, me parece mais, é que a pessoa que parte para o recasamento, ela olha para as escrituras e fala assim, a escritura não dá base para o novo casamento, certo? Não dá base. Para o recasamento, na verdade. Porque o novo casamento é a partir da ruptura, quando há uma morte uns dos cônjuges, ou seja, ele é viúvo, então lhe dá prerrogativa para o novo casamento. Agora o recasamento é quando as pessoas se divorciaram, ambos estão vivos, e os dois entram em um novo relacionamento. Aí você está partindo então para o recasamento. Mas como a escritura, a palavra de Deus, não dá base para isso, a pessoa acaba assumindo isso de uma forma muito pesada sobre si, e na verdade o relacionamento dela com a igreja em si, com o povo da igreja, se torna mais pesado devido a ela mesmo seu próprio entendimento, né, que aconteceu na sua vida. E eu acho que o peso é tão grande que ela acaba se distanciando. Então tem que tomar esse cuidado muito grande. Então vamos direto ao ponto. A questão é o seguinte. Então a instituição do casamento, Gênesis 2:24, foi até que a morte separe. Ok? A cultura hoje tem imprimido no coração das pessoas que o casamento ele pode ser banalizado e abandonado a qualquer momento, né? Não é assim que funciona na palavra de Deus. A palavra de Deus, se você pegar a cláusula de exceção, e foi espancamento, e na verdade nem esse, mas é prostituição mesmo, é o cara que é devasso, ou a mulher que é devassa, que realmente não está nem aí para o esposo e tem uma vida totalmente fora do padrão de Deus, e aí a pessoa pede o divórcio, então, porque não tem condições de ficar com essa pessoa. O que acontece nessa questão? Como eu falei, ele vai assumir essa postura. A questão não pode jogar o peso sobre a igreja. Você tem que assumir a sua responsabilidade biblicamente. Assuma a sua responsabilidade. Eu estou decidindo, eu vou recasar. Eu assumo a minha responsabilidade. Agora veja bem, eu também não posso entrar num recasamento assim. Se der certo, deu. Se não der, eu vou separar. Não, eu tenho que entrar com consciência, já que vai assumir esse novo compromisso, tem que assumir com responsabilidade. E também precisa entender que vai ter alguns pré-requisitos aí, algumas questões, algumas implicações com relação a esse que entrou no recasamento. Se já divorciou uma vez, ele não pode entrar no segundo pensando, se der certo, eu vou divorciar. Então, tem que ter uma consciência madura de assumir a responsabilidade, como está em Gênesis 2:24, porque esse é o princípio. O princípio é esse, até que a morte separe. Então esse é o princípio. Então se a pessoa entrou no recasamento, na minha visão, se a pessoa entrou no recasamento, ela tem que entrar com essa visão de que até que a morte separe. Eu não posso querer entrar pensando lá na frente, se deu certo, deu, se não deu, eu me separo. Não, tem que assumir a responsabilidade. E aí vai limitar algumas questões, né, dentro da esfera, do âmbito da igreja. Algumas prerrogativas vão ser, algumas implicações com relação ao que você assumiu na sua vida, vai te limitar com relação ao serviço na igreja. A pessoa recasada pode servir na igreja? Pode. Vai ter várias áreas de atuação que ela vai poder servir, vai poder trabalhar, vai poder louvar, tem várias coisas, mas evidentemente que alguns cargos de liderança, de conselho bíblico, né, conselheiros bíblicos da igreja, a área de ministério pastoral, outras áreas assim, nesse sentido, diaconia, precisa pensar, né? Não queira jogar e transportar esse peso para cima da liderança da igreja e em cima do pastor, né? Da pessoa do pastor, o pastor que não deixa eu trabalhar. Não, você tem que assumir isso biblicamente, olhar para a palavra de Deus, porque você que tem que tomar a escolha se você vai recasar ou não. Porque qual que é o ideal? Por isso que é aconselhamento bíblico pastoral, não é a palavra do pastor que você está estou tomando a decisão porque o pastor me disse que eu poderia fazer isso ou aquilo. Como assim?
Você tem que fazer o que a palavra de Deus diz. O que o pastor tem que fazer é o que a palavra de Deus diz. Se você olhar para 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, ali estão as prerrogativas da vida do pastor. Como que ele tem que ser? Como que ele tem que se portar? Tanto é que, se você estiver numa igreja que o pastor não viva 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, o que eu digo para você? Vai embora, muda, porque você não está num lugar onde o camarada, que é o líder, que tem que ser o exemplo, tem que viver a palavra de Deus, não vive, você tem que sair fora, tem que buscar outro lugar para congregar, um lugar que seja bíblico, que no mínimo ele atenda às prerrogativas de um líder sério, que busca se apresentar diante da comunidade, diante de Deus, sendo irrepreensível. Essa é a coisa. Não assuma um jugo sobre si, ou não transfira esse jugo também sobre a igreja, sobre a pessoa do pastor, que é aquilo que você está tomando a sua decisão. Mais uma vez tomada, você precisa assumir essa responsabilidade, de maneira muito séria, de maneira muito transparente, porque você conhece as Escrituras. Eu já cansei de ver algumas situações desse tipo. As pessoas vêm para o aconselhamento com a sua decisão tomada, toma certo tipo de decisões e vem para o aconselhamento. Eu não entendo por que vem para o aconselhamento se você já tomou a decisão. Mas se você já tomou a decisão, então só dê sequência naquilo que você já tomou, porque as consequências serão suas, serão suas. Obviamente que dependendo da situação, a consequência pode ser trágica, então por isso que tem que ser bem pensado. Mas não adianta as pessoas pensarem, olha, eu vou buscar. A palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há a sabedoria. Mas é impressionante como as pessoas vêm buscar o conselho, mas com a decisão tomada. É impressionante. Então isso tem que ser levado em consideração. As pessoas devem primeiro buscar conselho. Se tem dúvida, busque o conselho primeiro antes de tomar a decisão. Eu nunca vi isso. Quer dizer, nunca vi não, eu tenho visto isso na verdade, As pessoas buscam o conselho depois que tomou a decisão. Se tinha dúvida com relação àquele assunto, por que já tomou a decisão e depois vai tomar o conselho? Então nós precisamos pensar sobre isso com muita transparência, com muita clareza. E assim, como eu disse, hoje é um bate-papo tranquilo, mas eu espero que, se você ficar com dúvida, você venha me procurar e nós possamos sentar, conversar, debruçar nos textos bíblicos. Tem um ótimo livro aqui, para a gente poder conversar, estudar, ter a palavra de Deus, que é clara para nós dialogarmos também sobre o que Deus diz na palavra do Senhor. Deixa eu ler um texto aqui para vocês, de Mateus capítulo 5, 5,32, ele diz: olha, eu porém vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, não ser por causa de infidelidade, ou prostituição, torna adúltera, e quem se casa com a divorciada comete adultério. Então, a palavra de Deus não dá prerrogativa para o recasamento, somente dá para o novo casamento a partir da morte de um dos cônjuges. Agora, o que eu vou fazer com isto? Eu vou ter que tomar a decisão se eu vou me recasar ou não. Isso é responsabilidade do cristão. Suas contas em dia, não dever nada a ninguém, como a responsabilidade do cristão de falar sempre a verdade, não mentir, como a responsabilidade do cristão ter um caráter ímpar, não se envolver em fofoca, em calúnia, em difamação, em facções. Então tudo isso são prerrogativas da vida do cristão, segundo o caráter, à luz das Escrituras. Então a palavra de Deus, na verdade, irmãos, ela é simples, ela não pode ser deturpada ou mudada para moldar uma atitude que eu deseje tomar, que eu queira tomar. Eu preciso, com muita graça, com muita sabedoria, olhar para as Escrituras e procurar a resposta bíblica para a minha tomada de decisão. E obviamente que diante da comunidade que eu sirvo também, para a glória de Deus. Eu não posso simplesmente fazer o que eu quero, eu preciso fazer aquilo que está nas Escrituras. Lembrando sempre do seguinte:
Jesus, ele sempre vai olhar e nos mostrar o plano perfeito do matrimônio. É o reflexo da Trindade em harmonia. E nós é o homem, a mulher e Deus, a sua Trindade, né? No relacionamento conjugal visando a glória de Deus. Esse é o caminho. Olhar sempre para o plano perfeito de Deus, para o padrão elevado de Deus. Aqueles que saíram fora desse padrão há muito tempo já, que hoje já estão recasados, assumam a sua responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? Não podemos banalizar o casamento. Se estamos casados, nós devemos cuidar do nosso casamento com zelo, com graça, com misericórdia. Não é algo descartável, né? Você imagina se a gente chega e não puxa a corda do evangelho, que é o que baliza a nossa fé? Não, tudo bem, vamos liberar geral, né? Que era o que acontecia muitas vezes lá naquela questão, quando Jesus estava falando sobre isso. Por exemplo, se a mulher queimar o feijão, ela queimou o feijão, então eu vou dar carta de divórcio. É basicamente isso que eu estou dizendo, né? Parece isso insano, mas é justamente isso. Era por qualquer coisa, né? Queimou o feijão, vou mandar embora. Fez isso, vou mandar embora. Não é por aí, né? A questão é que o nosso caráter dentro do relacionamento precisa ser tratado à luz das Escrituras, sobretudo o perdão, a graça, o recomeço, porque Deus odeia o divórcio. Se você é recasado, continua dessa mesma forma. Deus odeia o divórcio. O que nós devemos fazer? É se manter unidos pela graça de Deus, buscando melhorar a cada dia, olhando para as Escrituras e passando pelo crivo das Escrituras o nosso coração, porque é ela que vai balizar, né? A palavra de Deus é que vai balizar nossas tomadas de decisões. Eu espero que tenha trazido aí algumas respostas a essas implicações. Evidentemente que eu estou à disposição, porque cada caso é um caso. Nós podemos sentar, nós podemos conversar, analisar o caso de acordo com a palavra de Deus, o aconselhamento bíblico, pastoral, e assim a gente caminhar juntos, né, de acordo com a graça dele, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe na sua vida, Deus abençoe o seu domingo, e que possamos logo mais à noite estarmos juntos, cultuando ao nosso Deus aqui, conectados, mas unidos pelo Espírito Santo, de alma, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, e mais uma vez me coloco à disposição para que possamos aí conversar sobre esse tema de maneira mais profunda e intensa. E creia, a graça de Jesus nos basta. Então não desista, busque a graça de Jesus e vamos juntos viver esse evangelho que nos chamou para ser servos e negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz e glorificar a Ele em tudo que nós fizermos para a glória do Senhor. Deus abençoe e até a próxima aí, nosso bate-papo para domingo que vem. Eu acredito que será namoro, casamento, namoro, noivado e casamento. Possivelmente nós estaremos nessa temática para o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe, um grande abraço, fique com Deus.